Graça e paz, amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Muribeca. Eu quero meditar com vocês um pouco agora na nossa aula de escola dominical. Vamos dar continuidade às nossas aulas na revista. Estamos estudando de Coríntios, sobre a igreja, né? E nós estamos estudando, irmãos, estamos na aula do número capítulo 7 da revista, sobre igreja e diversidade. E a gente tem meditado sobre essa questão de cooperação, do corpo, de que nós somos membros. E eu gostaria de ler com vocês, ver o texto base, 1 Coríntios 12. Abra aí comigo a sua Bíblia e nós vamos prosseguir de onde paramos da última feita. Então veja que Paulo, 1 Coríntios 12, vai falar acerca de dons espirituais. Ele fala a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Vamos parar aqui e vamos orar ao nosso bom Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais esse momento de aula, de aprendizado, de conhecimento da tua lei, Pai, que é santa, que é boa, que é perfeita e agradável, que é mais doce do que o mel, Pai. Ó Senhor, nos ajuda a compreendê-la. Ilumine as nossas mentes com teu Santo Espírito. Abençoa o teu povo, ó Deus. Nós queremos aprender a tua palavra e vivê-la. É o que nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Paulo, então, ele continuaria nesse texto falando da unidade orgânica da igreja, na verdade, que nós já lemos sobre o corpo, nem todo mundo é olho, nem todo mundo é pé, nem todo mundo é mão, mas ele vai falar de como isso, da união que deve haver nesse corpo, de membros diferentes, com funções diferentes, com dons diferentes. Então, nós já vimos a introdução dessa aula, entramos na data e ocasião, vimos o seu contexto, as confusões, os conflitos que estavam havendo e como Paulo vai administrando aqui. Então, nós vimos da última feita acerca dos dons espirituais, ao ponto 2 da aula. Primeiro, a letra A, que eles são presentes de Deus. Essa foi a nossa última aula. Os dons são um presente de Deus. Isso é um dom, é um presente. Não é algo que vem da nossa força, da nossa capacidade, do nosso mérito, senão o próprio Deus que nos presenteou com esses dons. Ele presenteia a sua igreja com esses dons para edificação do seu corpo. E ele faz isso, né, de maneira individual, que nós vamos ver hoje. Ele dá dons diferentes e é exatamente esse ponto, o segundo ponto, letra B, eles foram distribuídos por Deus. Esses dons são distribuídos por Deus. Veja que Deus é totalmente soberano para dar o que Ele quiser a quem Ele quiser. Um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente, diz o texto. Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve.
Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Nós lemos isso nesses primeiros versos de 1 Coríntios 12. Deus está agindo, meus irmãos, na vida de seus filhos para lhes conceder dons para edificação, crescimento e a maturidade da igreja. Se Deus é quem concede dons, por que competir uns com os outros? A mentalidade da igreja deve mudar a partir desse prisma no exercício dos dons e diferentes ministérios. Os crentes precisam se mover do modo competição para o modo colaboração e edificação. É muito comum, irmãos, às vezes na igreja, nós vemos alguns membros competindo por causa dos seus dons. E às vezes, ou na maioria das vezes, melhor dizendo, justamente por essa falta de entendimento de que os dons são um presente de Deus e de que eles foram distribuídos por Deus. É Deus quem dá dons, distribui dons ao seu corpo para a edificação da sua igreja, para a glória dele. Não é para reconhecimento meu, não é para qualquer glória para mim, mas para a glória do Senhor. Quando a gente começa a entender isso, então a gente começa a perceber que, na verdade, o dom é para servir. Não é para ser visto, mas para servir. Servir a igreja, servir ao meu irmão. Então, irmãos, o ponto C. Diversos e complementares. Os dons são assim. Veja, se nós observarmos, por exemplo, os versos de 14 a 20, nós não lemos. A partir do verso 12, na verdade, ele diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, a partir do verso 14, agora ele diz: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Um só corpo. Então, irmãos, a premissa básica e lógica de Paulo é que um corpo é formado a partir da diversidade dos membros. O corpo não é um só membro, mas muitos, diz o verso 14. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Diz o verso 19. O corpo depende das diversas funções dos seus membros. Nós vimos isso. Então, nenhum deles constitui sozinho o corpo. Paulo dedica um grande trecho, irmãos, vejam, desse capítulo, para ensinar aos coríntios que todos são importantes na igreja. Todos. E que ela não deve supervalorizar um dom em detrimento do outro. Não há estrelas. Cada membro da comunidade tem a sua importância. Nós dependemos uns dos outros. O princípio da mutualidade cristã, resumido na repetida expressão uns aos outros, é um dos conceitos mais importantes da eclesiologia do Novo Testamento. Não há espaço na igreja para complexo de inferioridade ou superioridade por causa de um determinado dom divino. Não há espaço para orgulho. 1 Coríntios 4, 7. Não estamos competindo para saber quem é mais ou melhor.
Nós somos uma família que chora e que se alegra uns com os outros, sempre visando a mútua cooperação para todos crescerem e serem edificados. Esse é o desejo da igreja. Esse é o objetivo, esse é o propósito ao qual devemos buscar. A igreja unida. A igreja que entende que Deus distribuiu os seus dons e que eles são diversos e eles são complementares. Agora veja comigo um outro ponto. Os dons são para edificação. Verso 7, 25. Ele diz o seguinte, o verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. E o verso 25 diz, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Veja, a cada um é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Os dons espirituais, irmãos, eles têm uma finalidade, é produzir crescimento. Ao exercer um dom, eu não me concentro em mim, mas no outro. Eu busco não a minha autoedificação, mas a do meu próximo. Dons são dados para o bem de toda a igreja. Eles não são para o prazer individual, mas o bem-estar da comunidade. Usar um presente de Deus de modo egoísta é usurpar algo que o próprio Senhor entregou para um uso altruísta. Afinal, segundo Paulo, a igreja é mais que uma equipe ou um time. O apóstolo a define como corpo, ao referir-se a ela, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Então, meus irmãos, a nossa mensagem para hoje é, primeiro, empregue os seus dons. Empregue os seus dons. O seu desafio é descobrir quais são os seus dons e usá-los para o crescimento das pessoas. Como bom mordomo do Senhor, a sua missão é fazer bom uso dos recursos que Ele lhe concedeu. Alguns dizem que essa é a grande diferença entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia é um lago cheio de vida, porque ele recebe água, mas também a distribui. Em contraste, nada sobrevive no Mar Morto, porque sem escoamento o lago estagnou. Para que haja vida é preciso distribuir. Você tem um grande potencial de impactar a vida de pessoas empregando seus dons. Pense sobre isso. Nós vamos parar por aqui nessa aula e depois nós continuamos essa lição. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, nos dá compreensão da Tua palavra, acerca dos dons espirituais, da unidade que o Senhor deseja para o seu corpo, para a sua igreja, lavada e remida pelo seu sangue. Nos ajuda a empregar os nossos dons da melhor maneira, a serviço e edificação do teu corpo, Pai. É isso que nós te rogamos. Abençoa a tua igreja. Em nome de Cristo Jesus. É o que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos.